Neemias 10, a partir do 28, diz assim a palavra do Senhor. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos, os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, e nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaremos deles no sábado, e nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo, e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da propiciação e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. E todos digam amém. Podem tomar vossos assentos. Continuando aqui sobre o livro de Neemias. Estamos estudando hoje capítulo 10. Quero dar um tema: renovação de compromisso com a palavra de Deus. Nós estudamos a semana passada o capítulo 9, e eu só quero fazer menção do versículo 38, que é o versículo que faz a ligação com o capítulo 10. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Então, esse versículo ele faz aqui a ligação do capítulo 10. Então, o capítulo 10 de Neemias, ele relata os nomes dos que selaram este concerto. Eles selaram esse concerto com o Senhor. Fizeram aqui uma aliança. Esse capítulo encontramos os nomes dos chefes das diferentes casas que selaram esta aliança. Os filhos de Israel fizeram uma escolha, tomaram uma decisão. Todavia, não qualquer escolha, não qualquer decisão, mas um firme propósito de andar na lei de Deus. O papel fundamental do Espírito Santo não são manifestações exteriores de pessoas se jogando no chão, e nem tampouco de palavras mentirosas que não edifica em nada seus ouvintes, mas é de nos orientar por meio de estudo da palavra, levando-nos a tomar
a mesma firme decisão de Neemias e do povo em andar conforme o que diz a lei do Senhor. Cumprir o que nela está escrito. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver ali o propósito do trabalhar do Espírito Santo e a palavra para nossas vidas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra. Aqui tinha um propósito. O propósito dessa aliança é nós testemunhar do Senhor, mediante a revelação do fruto do Espírito em nossas vidas. Aquilo está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, relata as virtudes do fruto do Espírito. Então esse povo fizeram um concerto com Deus. Essas autoridades que fizeram, havia duas autoridades civis, se nós olharmos aqui no capítulo 10, que era Neemias e Acalias, havia 21 sacerdotes, 17 levitas e 44 leigos. Um total de 84 nomes, está aqui nessa lista, que tomaram essa decisão. Os líderes, nesse concerto, esses líderes judaicos, portaram assim de um exemplo, e eles foram admirados pelo povo, por essa decisão. Quando o obreiro age com fidelidade e amor, todos que seguem, com alegria, obedece. Quando ele age dessa maneira, eles obedecem com júbilo o que Deus nos ordena em sua palavra. A liderança é, acima de tudo, o caráter e o exemplo. É isso que é observado. E foi a demonstração de Neemias. Sem esses requisitos, os resultados, eles são dolorosos e às vezes causa até escândalo. Quantas igrejas e líderes têm causado escândalos por falta do exemplo para com o rebanho do Senhor no dia a dia? E esse exemplo, ele parte de nós. Aqui, quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte aos presbíteros que estão entre vós: admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Quer ver, a pessoa está preocupada só com a glória, mas esquece das aflições. E na nossa caminhada tem as aflições. Ele diz que participamos dos dois. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É isso aqui, foi a demonstração de Neemias trazer para os nossos dias. É nós vivemos dando exemplo de caráter para aqueles que nos cercam, porque senão o resultado é terrível, porque às vezes falta transparência, falta clareza, falta prestação, conta. Então tudo isso, Neemias, ele trouxe essa transparência nos seus dias. E aqui, mediante esse avivamento que eles tiveram, a instrução das Escrituras, ela é tão importante para a nossa vida espiritual, mas também para o progresso da nossa família.
o progresso da igreja e da nação dependente da observância da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o guia seguro, infalível, que nos conduz uma vida vitoriosa e abundante. Porque às vezes queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante, mas nós desprezamos a palavra de Deus, nós desprezamos a lei do Senhor, aquilo que Ele nos orienta. E aqui a importância que tem a palavra do Senhor, ao ponto destes líderes tomar essa decisão, dele assinar um documento dando a palavra que ele ia cumprir com alguns requisitos que nós vamos ver aqui, durante a sua vida, durante a sua existência. Mas se nós aceitássemos Jesus, tivesse que assinar um termo de compromisso com o Senhor. Não é necessário nós assinarmos um termo de fidelidade a Deus. Não é necessário nós fazermos, porque a palavra diz que precisa estar escrita no nosso coração. Ela precisa estar armazenada no nosso coração. Então não precisa assinarmos compromisso, porque o nosso compromisso é de fidelidade para diante do Senhor nosso Deus. Mas aqui tiveram que assinar esse conceito de assinar. Diz um povo separado. A união reprovada por Deus. Por que Deus reprovou essa mistificação do povo de Israel com aqueles pagãos? Porque quando Deus tirou Israel do Egito, foi ordem de Deus. Deus ordenou-lhe e bem de modo claro e veemente, que não se misturasse com outros povos. E eles não fizeram isso. Vamos ver o que diz livro do Êxodo, capítulo 34, do livro do Êxodo, 34, o versículo 12. 12 diz assim: guarda-te de que não faça concerto com moradores da terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Aí o versículo 16. O versículo diz assim: e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos. Que aqui está dizendo, se você leu 15, diz: para que não faça concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, e nem sacrifique os seus deuses, e tu, ouvindo deles, coma do seu sacrifício. E a continuação: não tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e nem suas filhas para prostituir após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então, a preocupação de Deus, ele fala isso aqui no capítulo 34, mas quando chega no livro de Deuteronômio, capítulo 7, e o versículo 3, Moisés, ele reafirma essa aliança que o povo de Israel precisava ter quando entrasse naquela terra. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Então não se misture. Deus tinha um propósito. Era acepção de pessoa? Não. Era para que o povo não viesse se corromper espiritualmente. Que aqui, quando fala a palavra aqui, prostituir, estava falando com deuses estranhos. Que Deus era o deles? Era um Deus pagão, então ficasse afastado. Os israelitas, porém, distanciando-se de Deus, fizeram justamente o contrário. Uniram-se às mulheres pagãs. E o resultado não poderia ser mais desastroso. Mas agora, avivados pela palavra de Deus, estocados pela palavra de Deus, comprometeram-se não mais se misturar com os idólatras através do casamento. Nós lemos aqui no versículo 30, do capítulo 10 de Neemias. Aqui eles assinaram um termo de não mais se misturar com esse povo pagão.
E aqui houve a dolorosa separação. Antes de Neemias, Esdras já havia conclamado o povo a não se misturar com os gentios. Está lá em Esdras 9, versículo 12 e 14. Apesar dessa ordenação, os judeus mesclaram-se com os pagãos através do casamento ilícito. Tais união tiveram de ser desfeita. Foi a medida traumática mais necessária naqueles dias. Agora vamos entrar nos nossos dias. Julgo desigual. Não são poucos os que atualmente namoram e até casam com pessoas alheias à verdadeira fé cristã. Infelizmente, tem mães, se não, é importante que minha filha case bem, com alguém que tenha condição para dar uma boa vida para ela. Que dê uma boa vida para ela. Não quer se preocupar se a pessoa é crente ou não crente. Quer saber que tem uma boa vida. Que tem uma vida financeira abastada. E às vezes esquece que essa pessoa não tem um compromisso nenhum com a palavra de Deus, nem com Deus. Aí começa as coisas a dar errado. E aqui a Bíblia nos admoesta: não vos prendais ao julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Está lá em 2 Coríntios 6 e 14, jovens. Cuidado, que eu já vi muitos sofrer com isso. Quantas irmãs que nem sempre o marido deixa vir para a igreja. Na época não ouviram o conselho dos pais. E assim, não, meu papai é esse aqui, escolhi esse aqui, pronto. Pai igual Sansão. Sansão chegou para os pais dele, para Manoá, e a mãe dele, e ele disse que queria casar. E quem que é, meu filho? Não, é daqui dos filisteus, a filisteia. Aí, meu filho, não tem alguém do nosso meio, não, da nossa família, não. Disse, não, pai, essa aqui agradou meus olhos. Essa aqui que me chamou a atenção. E casou, mas foi um desastre na vida de Sansão por escolha errada. Abraão já teve essa preocupação. Quando nós olhamos lá para o capítulo 24 do livro do Gênesis, capítulo 24, nós vemos aqui Abraão já de idade avançada, Isaac já um rapaz já de idade também, e ele teve uma preocupação, chamou Eliezer, para fazer um juramento de que ele ia na terra da sua parentela buscar uma esposa para seu filho Isaac. O versículo diz: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, ele foi um juramento que ele foi buscar uma esposa para Isaac lá na sua parentela, lá do seu povo. E qual que é a parentela hoje? Crente. Agora a jovem diz assim: não, até que eu queria casar com um rapaz crente, mas ele não quer estudar, ele não quer trabalhar. Isso também é julgo desigual. Que a pessoa imagina que julgo desigual é só pessoa crente casar com não crente. Mas tem julgo desigual também em conhecimento. A moça estuda, se forma, e aí começa no início da infância namorando com o rapaz. Ele não se preocupa em estudar. Todo o trabalho é honra, mas ele não buscou, e ela estuda, casam, e vai fazendo uma casa, e quando chega lá, ela trabalhando, chega toda limpinha, e ele chega todo sujo. Não tem amor que aguente isso aí, meu amigo. É julgo desigual também.
Estão os dois juntos. Hoje, nós estamos vendo o maior tempo de oportunidade, de estudo, de formação acadêmica, é os nossos dias. Se fosse no meu tempo, meu amigo, para estudar, caminhando 6 quilômetros a pé. Hoje o ônibus passa na porta. E a pessoa não quer estudar. Não, eu devo abrir uma porta e eu vou me dar bem. Cuidado que essa vez não abre essa porta. E o conhecimento é importante para você poder dar uma estabilidade. Os dois têm a mesma estabilidade. Porque o julgo desigual, aqui, sabemos que, principal, quando diz que justiça tem, que comunhão, sociedade tem, porque casamento é uma sociedade. Você vai fazer uma sociedade com quem não comunga a mesma fé? É igual eu falo, eu fui dar uma palestra um dia para os jovens, em outro lugar. Aí eu tinha uma jovem, eu procurei para minha filha: vocês têm coragem de casar com um jovem infiel, que não é fiel? Aí ele disse, ficou assim sem resposta. Eu digo, um dia que vocês dois entrarem na casa, o devorador entra junto. Você quer um devorador morando na casa de vocês? Ele disse, não, pastor, não quero não. Então procure se o seu namorado é fiel ao Senhor, para que o devorador não entre junto. Quem vão trabalhar não junta nada, porque o devorador come tudo. Então o julgo desigual, às vezes também é questão de idade, tempo, cuidado. Também é julgo desigual. Tenha cuidado. Jovens, ore ao Senhor. Não case com alguém amanhã, vai estar que lhe impedir de você adorar o Senhor. Tem que vir escondido para a casa do Senhor, tem que entregar dízimo escondido, o marido não vê. Quantas que sofrem desse jeito? Então, nós passamos. O quê? Aí quando chega, pai, minha filha, eu lhe avisei. Eu lhe aconselhei. O pastor avisou. A líder do ciclo de oração avisou. Não, mas eu queria aquele. E aí começa a sofrer. Aí vai se arrepender, tá? Porque senão tem que voltar para a casa do pai. Porque não aguenta o sofrimento. Não aguenta sofrer. É longe da presença do Senhor Deus. Orando escondido. Para que isso, amado? Por causa da escolha errada. A escolha precisa ser feita. Não tem profecia para casamento, amados. E tem umas profecias por aí. Esquece aqui. Não existe isso, não, amados. Quem toma decisão é a pessoa escolhendo. Agora, Senhor, me ajuda eu escolher, para que eu não escolha errado. Peça ao Senhor para ajudar a escolher. E Deus vai ajudar. Então, é melhor obedecer agora do que sofrer mais tarde. Espere no Senhor, obedeça aos seus pais e consulte o seu líder. Cuidado, aqui agora vem a assinatura. Qual foi o compromisso? Primeiro, nós vimos que não comprometer a família com o povo pagão. Isso aqui foi a primeira ordem, não comprometer. Ali para que não viesse comprometer, envolver com julgo desigual. E aqui, aquele tempo, eu falei aqui terça-feira passada, que eles separaram, tiveram que separar. Mas hoje não. Hoje ninguém larga ninguém, não. Não vai largar sua esposa, não. Se viveu até agora mesmo, vá até o fim. Continua orando, quem sabe no final da apagada da luz, ele aceita Jesus, né? Deus tem o poder de fazer isso, amados. Se você está orando para Deus salvar sua esposa, vai salvar. Agora, quem ganha ele é você, sem palavra. Não vá pregar para ele, dizer que vai para aquele lugar, que aí você zanga ele. Diga que Jesus, conte só os milagres de Jesus. E ore que Deus vai salvar ele. Agora, o seu testemunho, como crente, dentro de casa, é que vai pregar para ele. Não adianta você vai lá e chegar dentro de casa e gritar e ir para cá e não vai conseguir ganhar ele para Jesus. Ganha ele sem palavra. Assim como a missionária me ganhou sem palavra.
A outra preocupação que eles tinham que ter, com o templo. Os israelitas amavam o santo templo, pois era um lugar em que adorava o Senhor. Por causa disso, comprometeram-se a ofertar voluntariamente, regularmente, o dízimo da terra para a manutenção do culto divino. Está aqui Neemias 32 ao 38. Se você quiser conferir, vamos conferir. Neemias, capítulo 10. Vamos ver aqui o versículo. Você pode ler, não vamos ler todo esse texto, porque o tempo não permite, mas você pode ler do 32 ao 38, que ele vai dizer da fidelidade de tudo que eles traziam para a casa do Senhor. Preocupação aqui até com a lenha, né? A oferta tinha que trazer para a casa do Senhor. No dia que saiu lá que entrar na terra prometida, apareceu o Gibeonita, né? Que cuidava da lenha, né? Mas aqui tinham cuidado. Até isso levar para a casa do Senhor. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores do ano em ano na casa do Senhor. Porque fruto não é todo ano, né? Todo mês. Então eles traziam a colheita para a casa do Senhor. Para os israelitas, servir a Deus naquele santuário era um ato que para eles tinha como explicar. Infelizmente, muitos já não sentem alegria de estar na casa de Deus. A Bíblia, porém, ela nos exorta. E aí essa exortação não é nem para um de nós estamos aqui, certo? Mas a Bíblia é a Bíblia, né? Lá em Hebreus 10, 25, ela nos exorta. É de uma maneira que não abandonemos a nossa congregação. Hebreus 10, 25 nos orienta. E nós precisamos lembrar do que o salmista diz. Parece assim algo corriqueiro, um adágio, uma força de expressão, quando ele diz: alegrei-me, como disseram, a uma casa do Senhor. Isso aqui havia pessoas tão simples. Mas amados, tempo desse eu visitando uma pessoa, e ele me disse quanto este versículo falava alto no coração dele. Porque hoje não poderia mais vir na casa do Senhor. Estava impossibilitada. Não tinha mais condição de ir na casa do Senhor. E ela lembrava deste versículo. Então, para nós hoje parece tão simples. Mas para quem não pode vir, se fala alto. É igual o Salmo 42. Quando vemos aquele rapaz estava doente, daquele salmista, alguém estava enfermo. E não pôde ir para aquela festividade. Aí ele usou aquela expressão: quando estava com sede da presença do Deus vivo, de estar na casa do Senhor, ele usa aquela comparação com a coça pelas correntes das águas. Com a coça sedenta, procurar uma corrente d'água para mergulhar, saciar sua sede e se esconder dos caçadores implacáveis. Então ela usou essa expressão para a tamanha alegria de estar na presença do Senhor. Nós nunca podemos perder essa alegria de vir na casa do Senhor, de estar aqui na casa do Senhor, de estar na escola bíblica dominical, nós estamos em qualquer programação da igreja, ter essa alegria de vir à casa do Senhor nosso Deus. Outro compromisso que eles fizeram, o dia da adoração. Naquele dia, que era no sábado, para eles judeus era o sábado, o dia que eles tiravam para o Senhor, o que eles assinaram? Assinaram um documento que naquele dia não podiam negociar. Ele não podia trazer nada para vender. Aquele sábado é exclusivamente para o Senhor. Porque eles traziam as coisas para negociar na porta do templo. No dia de Jesus não estava assim? Jesus não deu uma taca nos caras lá, cambiando lá, negociando lá? Foi exatamente por isso. Já tinha esquecido que tinha feito aliança aqui no dia de Neemias. Agora, eles disseram: no dia de sábado, você não vai vender nada, você não vai se preocupar com nada, você vai tirar esse dia exclusivo para adorar o Senhor Deus. E qual que é o dia para nós hoje, amados? Dia do Senhor. É domingo. E o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos de manhã aqui na escola dominical? Ou o que estamos fazendo do domingo? Já estamos tirando ele para negociar?
Ou estou tirando para adorar o Senhor? Isso é reflexão, mas reflexão para nós. O que nós estamos fazendo com esse dia? Que aqui era proibido qualquer comércio no dia do culto. Lá, está aqui no versículo 31. Neemias 10, 31. Diz: de todo trazendo o povo da terra no dia do sábado, algumas fazendas e qualquer grão para vender. Estava proibido. Nada tomaremos deles no sábado, e nem no dia santificado. Livre deixaremos o ano sabático, sétimo, e todo e qualquer cobrança. Naquele dia era reservado para o Senhor. O que nós estamos fazendo do nosso domingo? Isso aqui é uma reflexão. E mais, quando chegasse no ano sabático, eles tinham que tirar aquele ano para descansar a terra. Era um ano que eles tinham que deixar a terra descansando, e eles tinham que obedecer esse requisito. E eles obedeceram, sei. E a manutenção da casa do Senhor. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do Senhor nosso Deus, para os pães da propiciação e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto do sábado. Então, toda a despesa, eles eram mantidos. Está aqui no versículo 34. Versículo 34. Também lançando sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais do templo. Isso aqui era para manutenção também dos levitas, que eles ficaram responsáveis para cuidar da casa do Senhor. Eles não iam trabalhar, mas o povo ia trabalhar e trazia para a manutenção dos levitas, da casa do Senhor, e para toda a festividade. Quando ele diz aqui uma terça parte do ciclo, 4 gramas de prata, seria isso. As ofertas eram trazidas com alegria aos oficiantes do culto. E aqui, sempre nós louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos, porque tudo que é feito, manutenção da obra do Senhor, é feito por vossos dias. Construção, como construindo a reforma do templo, tudo isso é feito com que os irmãos, eles trazem para a casa do Senhor. E aí, quando nós vamos fazer festa aqui, nós não temos essa preocupação. Você liga para um amigo: meu amigo, estou precisando de uma vaca. Não, pode deixar aqui, está aqui. Liga para outro, a pessoa tem a mão aberta para isso. Então, naquele tiver que assinar um documento, já imaginou, mas ter que assinar um compromisso de fidelidade, de cumprir todos esses requisitos com a casa do Senhor. Então o povo, e era um povo que era um povo da promessa, era um povo que estava desfrutando dos maiores milagres, contemplaram o povo de Israel, mas eles se encontravam desta maneira, de não ter mais prazer em vir à casa do Senhor. Agora, amados, infelizmente, no dia que nós estamos vivendo, tem essa situação, como eu falei lá no início, dos escândalos. E a pessoa vai e retém o caso dos escândalos. Mas ainda bem que isso não é em todo lugar, graças a Deus. Quando o povo de Deus, avivado pela sua palavra, compromete-se com os supremos negócios do reino de Deus, a igreja desdobra-se em adoração e serviço, para que o evangelho chegue aos confins da terra. Não falei no início? Ser-me-ei testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Aqui onde entra contribuição missionária para a obra do Senhor. Os crentes então passam a contribuir e testemunhar com amor e intenso júbilo, porque sabe que Deus ama quem dá com... Mas não tem isso na Bíblia? Tem esse versículo na Bíblia? Vamos ver se tem. Vamos lá para 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 9. Versículo 7.
Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem emocionalismo. Emocionalismo está aqui por minha conta. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é com medo e nem por emoção. A emoção é aqueles colhedor de oferta, né? Que mexe com o emocionalismo. Tem pessoas que trazem até aliança de casamento. E aí, quando eu vejo um líder de aceitar um negócio desse, é por isso que aqui eu não deixo ninguém tirar oferta. Já viram eu mandar alguém tirar aqui? Não. Só teve um dia que tirou aqui e eu mesmo assim fiquei contrariado. Porque ele tinha combinado. Eu não deixo, porque ele mexe com o emocionalismo. A gente pela oferta, talvez não saia aquilo, mas ele consegue, eu não sei o que é aquilo. A pessoa se emociona, depois nem que vai chorar arrependido, né? Mas se fez o propósito, agora a aliança não. Eu já vi um pastor chamar um pregador desse, que tinha recebido a aliança da uma irmã que o marido não era crente, e quando chegou em casa, você imagina o que aconteceu, né? Ela veio chorando lá no pastor. Pastor, minha aliança. O que foi, minha filha? Sua aliança? O pregador de ontem pegou lá aquela emoção lá, entreguei a aliança, e agora cheguei em casa, o negócio foi difícil. E aí o pastor mandou chamar ele lá e mandou ele tomar vergonha, E ele teve que some daqui o mais rápido possível, quero mais nem te ver. Por quê? A falta de sabedoria. Não é por emoção. Faça o cálculo. Aquilo que Deus tocou no seu coração. Agora, se Deus tocou no seu coração, faz. Não vá reter aquilo que Deus colocou no seu coração, porque aquilo não era seu. Eu me lembro que está sendo gravado, mas não vou citar nome. Eu pastoreava em um determinado lugar. E no mês que eu fazia campanha, não tinha dízimo. Aí eu esperei outro mês. Aí eu não fiz campanha, teve o dízimo. Eu disse: rapaz, vocês estão fazendo campanha com o dízimo do Senhor? E o dízimo não é seu não, irmão, é do Senhor Jesus. E vocês estão negociando ele assim em campanha. Campanha é cortar na carne, amado. É aquilo que além do seu dízimo, você está ofertando um sacrifício de louvor, de gratidão a Deus, sabendo que Deus é fiel. Ah, não, pastor, nós não sabíamos disso. Ninguém nunca tinha ensinado nós sobre isso. Eu disse: não, meu amigo, quando é dízimo, é dízimo, quando é campanha, é campanha. E ele não sabia desse negócio. E eu falei: é porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E aqui Paulo, ele estava ensinando aquela igreja a contribuir para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por um momento difícil, e aqui ele e os irmãos contribuíram com alegria. Sem movimento, sem avivamento, não pode haver verdadeira adoração. É por isso que Abacuque, ele escreveu ali naquele período, no capítulo 3 de Abacuque, quando ele clamou assim, no capítulo 3, versículo 2: se ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, no meio do ano, aviva a tua obra. Porque, às vezes, a pessoa começa animada, motivada, os anos vai passando, vai ouvindo heresias, vai ouvindo o que está escrito na internet, alguém que prega contra dízimo, e ele vai deixando ser levado por isso. Como pensa que não, ele não está mais sendo fiel ao Senhor. Então não deixe de ser levado por isso. Guarde esse princípio de fidelidade para com o Senhor. Compromisso que nós temos com o nosso Deus de sermos fiel a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Cada um continue falando aos nossos corações.